Legal, né? E isso mostra mais ainda a grandeza, né? E quando ele diz assim que para você poder ouvir a palavra, né, você tem que voltar a ser criança, né? E Jesus tinha muito isso claro, né? Que ele precisava explicar como se ele estivesse explicando para crianças que não têm noção de nada, né? Que não tem ainda não tem aquela bagagem que vai sendo construída ao longo dos tempos. E até tem uma frase que ele fala aqui que eu anotei que eu achei bem interessante, que ele fala o que aqui? Deixa eu ver onde é que eu pus, né, gente? Porque vocês sabem que eu vou colocando as minhas anotações. Que o evangelho que o evangelho ele é extremamente importante, né? E que a gente tem que saber aproveitar, porque assim, o evangelho nada mais é do que o olhar de um Cristo, um dos Cristos, porque existem outros, né? De outras, inclusive eu estava ouvindo pessoas falando que tem o Cristo dos sistemas, imagina, né? Então é uma coisa assim grandiosa, que vai além até do que a gente está, né? Não é uma coisa que a gente consegue ficar pensando muito e nem deve. Acho que a gente tem que voltar para o nosso mundinho de entender aqui a nossa pequenez e daqui, né, tentar entender, mas que é tão rico o evangelho que ele é o olhar de um Cristo sobre Deus e a terra, né? Então, não é uma coisa simples da gente entender também, porque nós estamos nessa condição. Como disse o Alexandre, se nós estamos agora, imagine lá naquele momento, naquela época, né? Então, é uma questão para a gente pensar e que leva bastante tempo para a gente conseguir entender tantas coisas, né? E se você pegar a imensidade, um monte de parábolas que ele tem, como disse, acho que foi a Carla ou o Alexandre disse assim que uma mesma parábola você tem muitas interpretações, né? E não dá para a gente deixar de lado, né, de discutir. E aí eu queria que a Carlinha falasse um pouquinho sobre isso, que as parábolas elas têm que ser contextualizadas. Você vê o Evangelho, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi feito, Kardec, que também era outro pedagogo, que também tinha toda uma questão metodológica muito interessante, né? Ele tem o cuidado de explicar cada um dos pontos daquela época, porque muitas vezes a gente pega uma parábola e a gente não consegue compreender, né? Então, eu queria que a Carlinha falasse um pouquinho sobre isso. Carlinha, por que a gente, quando pega uma parábola hoje, assim, às vezes é tão difícil da gente entender o que essa parábola tem, levando em consideração até que o próprio Kardec, ele coloca, ele define quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, até para você poder entender aquilo que está acontecendo. Então, por que é difícil para a gente entender essas parábolas hoje, Carla? Porque eles usavam a linguagem da época, né? A gente tem que voltar lá atrás para entender algumas questões, né? Samaritano. Se falar assim para Cecília, Cecília, o que é um samaritano? Ela não vai saber. Porque não é alguma coisa dos dias de hoje, atuais. Então tem muita coisa ali que a gente tem que ir lá longe tem que pegar no dicionário mesmo. Então, faz a gente sair um pouco da preguiça mental, né? Porque hoje, até pela facilidade que nós temos, a gente é muito preguiçoso, a gente não quer mais ler. A gente fica ali, eu vou limpar a casa, eu coloco um audiobook, fico ouvindo e vou limpando minha casa, coloco palestra, vou fazer as coisas, eu fico escutando, entendeu? É muito mais prático. E aí eu fico pensando também, assim, na época do espiritismo, né? Faltavam linguagens também. Né? Hoje tem muita coisa para a gente, a gente tem muito acesso à informação, mas a gente tem muita preguiça mental. Então a gente quer tudo mastigadinho, a gente quer que alguém fale para a gente não vai atrás. Eu penso assim, na época de Kardec, ele explicar sobre os chakras mesmo, os centros de força.
Hoje você vai lá na internet e você olha os chakras, tem os desenhinhos. Esses dias eu descobri que eles têm uns furinhos lá que sai água. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Falei, gente, agora imagina na época de Kardec você explicar os chakras. A gente via sem um desenho, né? Sem cores, sem todas as cores, as tonalidades de cores que nós temos hoje. Era algo assim, a mesma dificuldade que a gente tem para voltar lá no passado, para entender esses símbolos das parábolas, algumas questões que ele coloca ali, eles também tinham dificuldades para passar isso, porque imagina a mente de Jesus. O que não passava na cabeça dele e ele ter que saber como falar aquilo para pessoas que nunca viram, por exemplo, algo que vai acontecer ainda. Né, que ele já viu, que ele está cansado de ver, que ele está careca de ver. Então, como que ele vai explicar para a gente? Então, ele colocou ali de uma forma bem didática, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai iluminando a nossa consciência, né? É igual as cores, se a gente for ver as cores das roupas, antigamente era tudo bege e branca, encardido, na verdade, né? Era encardido ou marrom. Imagina você explicar para a pessoa daquela época, para o costureiro, que existia um lilás, um verde, vários tons de cinza, né, como a gente fala. É complicado, né, gente? Assim, então, eu acho que para Jesus, é lógico que ele não teve dificuldade nenhuma, né, porque ele era um ser extremamente completo, mas para alguns espíritos que vieram depois, igual Kardec, que teve essa missão da terceira revelação, porque se a gente for ver, Jesus foi a segunda revelação, ele foi a terceira revelação. Imagina quanta coisa não passava na cabeça daquele homem. Como que ele ia explicar tudo isso pra gente? Então, e essa questão da gente ir atrás é preguiça mesmo. A gente tem preguiça mental, preguiça de estudar. Eu falo por mim, hoje a gente tem muita facilidade, mas a gente tem muita preguiça. Verdade, Carla. E é legal, assim, né, que você fala dessa questão que a gente também a gente quer tudo muito mastigado, mas Jesus, né, quando você pega o ensinamento, que você se propõe mesmo a pegar os ensinamentos, a ler, entender, você percebe, assim, né, que Jesus, ele desestabilizava os seus ouvintes, né? O objetivo dele era esse, era desconstruir conceitos, né? Mudar paradigmas. Então, ele trazia assim uma coisa que tirava as pessoas da zona de conforto, né? E aí isso obrigatoriamente fazia com que as pessoas tivessem uma reflexão. Às vezes nem ia ser naquele momento que as pessoas ouviam, né? Às vezes elas ficavam com aquela historinha ali e depois dava aquele insight e a pessoa, né, entendia aquilo que... E às vezes nem isso, né? Jesus sabia que existiam pessoas que iam ouvir e simplesmente não iam absorver, né, esses conhecimentos, mas eu acho que um ponto importante é que a gente precisa, para a gente entender de verdade a palavra, para a gente entender de verdade, não, e isso estou falando assim, né, como a Carlinha falou, e carimbando, né? Dependendo da nossa evolução espiritual, a gente tem um nível de entendimento. Então, vamos imaginar que a gente já está numa condição agora, que a gente já tem alguns elementos para conseguir estudar e entender um pouquinho mais a fundo aquilo que Jesus trazia. Então, para isso, a gente tem a gente tem que ter essa primeira humildade de ouvir e de se colocar numa posição de, peraí, eu preciso entender as coisas, né, me despir de todos esses preconceitos que a gente tem. Ah, não, eu já sei, eu já entendo, né, porque muitas vezes você fala, eu já sei o que é parábola, mas quando você começa a estudar isso, quando você começa a ver, você se depara com uma questão muito diferenciada. Então, você precisa se despir disso e procurar e ouvindo com os ouvidos que você tem de ouvir, como dizia Jesus, né? É bem interessante essa fala. Eu queria perguntar para o Sidney agora, assim, então, nessa mesma linha de pesquisa, Sidney, eles fizeram um levantamento
que justamente 98% dos ensinamentos de Jesus, ele tem formato poético. E é mesmo, né, gente? Mesmo no português, se você pegar lá a tradução, é extremamente interessante, né? A forma como Jesus coloca as palavras, o jeito que ele coloca, enfim, né? E ainda assim, né, mesmo tendo essa linguagem poética, ele tinha discurso direto. Ele não ficava assim, ai, viajando, trazendo coisas. Não, ele tinha um discurso direto, as parábolas eram curtas, né? Os exemplos eram cotidianos, né? Histórias bem curtinhas. Então, assim, Jesus, onde e quando Jesus adquiriu essa habilidade? A gente não tem assim nenhum contato de momentos que Jesus se preparava para fazer isso, né? Jesus estava ali, não, peraí que agora eu vou fazer o Sermão da Montanha, eu vou lá preparar meu texto, eu vou fazer isso. Então, como que você acha que Jesus preparava essas narrativas, essas falas, esses pontos que ele colocava? Eu acho que existia, sim, uma preparação. E, de novo, eu estou aqui fazendo exercício, né? Mas eu acho que é uma preparação emocional, entende? Algumas pessoas, a gente falou outro dia de líderes, mas algumas pessoas têm essa sensibilidade de olhar a audiência e perceber o sentimento presente ali, ou a necessidade da mensagem ali. Então, acho que não acho que existia uma preparação de conteúdo, porque basicamente ela era inata, né? Agora, a preparação emocional da coisa. Outro dia eu falei aqui sobre a sedução da palestra, né? Que a palestra ela é sedutora sobre um certo aspecto. Considerando que você vai num centro espírita, você vai sentar, ouvir alguém falar, essa pessoa tem a luz, tem o microfone, tem eventualmente o apoio de imagens. Então, aquele ambiente ali já não é natural para a maioria das pessoas, né? Então, quem está dando palestra e esses 98% de absorção tem a ver com isso, ele tem que ter aquela percepção. Não adianta, acho que a Carla falou, de contextualizar a parábola no momento em que ela foi anunciada, né? Hoje em dia, eu acho que falta isso, entendeu? Falta depurar. Também tem isso. A gente tem menos tempo, tem mais preguiça de ouvir as coisas. Então, é um trabalho de quem está fazendo a divulgação espírita de mastigar mais o assunto para a audiência, deixar mais pronto. Dá mais trabalho? Sim, mas é necessário, entende? Para que essa absorção seja o mais completa possível. Então, quando a gente fala, por exemplo, de didática, não adianta você contar uma história, que nem a Carla falou, para uma audiência de quem nasceu no ano 2000 e dizer sobre quem é samaritano, entendeu? Você tem que usar um outro linguajar. Não adianta você usar um linguajar da época. Não adianta você dizer o que é pusilânime, entendeu? As pessoas vão olhar e falar assim, vão sair exatamente como entraram, eu falo assim, com cara de ué. Assim, mas qual era o assunto mesmo? Então, eu acho que existe uma necessidade hoje que é de novo, traduzir as mensagens para o nosso linguajar atual, entende? Só assim a gente vai conseguir a total absorção da mensagem. E aí, óbvio, no final tem que ter. O que Jesus queria dizer com isso? Queria dizer sobre isso, isso e isso. Eu mesmo já me peguei lendo algumas parábolas, e é como o filósofo disse, né? Você nunca bebe do mesmo rio duas vezes, você nunca vê o mesmo cenário duas vezes, porque amanhã o rio já não é mais aquele,
Você já não é mais aquela pessoa. Então, mesmo que você tenha contato com qualquer parábola por mais de uma vez na sua vida, se você estiver olhando atentamente para aquilo, a sua percepção, a mensagem vai ser diferente. Eventualmente você vai enxergar outra coisa que você não viu da primeira vez. E essa que é a beleza do conhecimento, é você revisitar coisas ou conhecer coisas novas e falar assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Para mim, essa é a grande beleza. Outro dia eu falei aqui também que eu não enxergo o centro espírita como um templo religioso, como algo em que eu vá tocar o divino. Para mim, o centro espírita é um lugar de estudo, é quase acadêmico, entende? É o lugar onde eu vou para aprender. Essa é a percepção pessoal que eu tenho. E sendo assim, eu me obrigo a tirar algum ensinamento que vem dali. Então, quanto mais sedutor, quanto mais linguagens utilizar, como, por exemplo, a Carla falou de, eu não leio mais, eu preciso que o conteúdo venha de outro jeito. Sim, se necessário for o conteúdo vir de outra maneira, qual é o problema de ter o conteúdo de outra maneira? Não há problema algum. Vamos fazer, entendeu? Ainda vai continuar existindo a palestra de meia hora, não sei o quê. Eu entendo a necessidade espiritual disso, mas eu acho que poderíamos evoluir na linguagem, na didática, porque esses ensinamentos estão aí também. Bacana. E é uma coisa interessante, né, dessa coisa que a gente já falou, né, de quando a gente revisita, né, as obras, quando a gente revisita o Evangelho, a gente revisita algumas coisas e a gente tem um olhar diferente, porque a gente, né, graças a Deus que a gente enxerga diferente, porque se a gente está enxergando do mesmo jeito é porque não melhorou muita coisa, né? E aí tem uma passagem que eu estava ouvindo, que ele fala do Chico, né, que chegou um grupo lá para o Chico Xavier, chegou um grupo e disse assim para ele que eles tinham estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, tinham estudado de cabo a rabo, e que, assim, na verdade, você quer falar, Sidney, mais alguma coisa? Desculpa, eu cortei você? Não, eu que me ocorreu um pensamento Ah, agora, tá, eu só gostaria de complementar. pode É o complementar. seguinte, existe, como em todas as áreas existem também, no espiritismo, uma característica que é comum, por exemplo, na música. Vou citar o exemplo. Alguém faz sucesso, por qualquer razão, porque é uma música chiclete, porque todo mundo canta, porque está na boca da meninada. Aí as pessoas que estão vindo atrás entendem da seguinte maneira: olha, esse é o jeito de cantar que faz sucesso. Então vamos reproduzir isso infinitas vezes, porque vai fazer sucesso. O mesmo acontece com palestra, com ensinamento religioso. Então, assim, funcionou desse jeito, deu algum ibope, então vamos todo mundo fazer assim, que é assim que vai funcionar. Então, é humano isso, não é um defeito exclusivamente do espiritismo. Mas você entende? A fórmula de se fazer tá sendo mais importante do que o conteúdo a ser transmitido. Era E só aí isso que eu queria complementar. E a gente acaba voltando naquela questão de que a gente tem N formas de aprender, né? Então, exatamente isso. Jesus fazia isso, né? Ele usava todos os caminhos, todos os recursos. A gente também precisa fazer, né, e usar esses recursos, né? E cada vez que a gente vai vendo as coisas, que a gente vai voltando e analisando as coisas, a gente enxerga de uma forma diferente. Eu ouvi um negócio bem interessante que ele fala assim, né, que quando um compositor, por exemplo, ele cria uma música, né, seja qual for, ele vai lá, ele pensa na música, ele cria a música e coloca o ritmo, faz e o trabalho dele acaba ali. Acabou, ele fez, a obra dele está pronta. Agora, o intérprete, aquele que vai cantar a música, o trabalho dele é infinito, né? Que não vai ser só ele, vai ser vários, né? Então aqui ele entrega alguma coisa
para você, né, pronta, e você vai dar uma destinação diferente. Você pode fazer leituras diferentes, você pode cantar de um jeito, você pode cantar de outro, você pode cantar do mesmo jeito para sempre. Enfim, você tem N questões, né, para isso, de novas leituras, de novos trabalhos em cima daquela obra que já é pronta, né? Mas ela é uma obra que vai ficar, né? E o Evangelho é mais ou menos isso, né? É uma obra que os ensinamentos de Jesus é uma obra que está ali, né? E não pronta, porque na verdade assim, ela está sendo liberada aos poucos para nós, né? Jesus sabia que viria uma terceira revelação. Jesus sabia que viria o Consolador prometido. Então ele cuidou para que fosse aquele nível de entendimento que a gente poderia que as pessoas dali da época poderiam ter, para daí vir outra coisa e complementar. E eu penso que vão vir outras e outras coisas, porque a gente ainda está em constante, não é uma obra acabada, né? Então não é o conceito do acabado, mas é o conceito do liberado aos poucos. Ó, agora para vocês já dá para você liberar mais essa informação, essa informação, essa informação, e tudo de acordo com o público que vai ouvindo. E aí, eu queria falar com o Alexandre agora, que é o seguinte, olha, na pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem: na consciência. Então, se a gente parar para pensar que nós já temos dentro de nós, né, na consciência, a consciência é uma coisa que já vem com você, né? Você já tem aquilo. Aquilo está ali. Ele precisa ser ou não reformulado, ele precisa ser ou não ativado, né? Mas porque se está na nossa consciência, Alexandre, por que a gente precisa de mestres? Por que a gente precisa de Jesus? Por que a gente precisa dos espíritos, da codificação, se é uma coisa que é inata, que está dentro de nós? Vamos tentar dar uma de Paulo Freire aqui. Vamos trazer para um exemplo do nosso dia a dia. Toda porta precisa de chave. Eu acho que os profetas, na verdade, eles são as chaves para abrir essas fechaduras que guardam esses conhecimentos. E a gente volta também, mais uma vez, naquela primeira discussão que nós tivemos, né? E nós exploramos bastante o momento. Nós falamos, existe o momento certo, existe o tempo correto para cada um, e isso vai ser individual, né? Cada um tem o seu tempo, para acessar determinados conhecimentos, para aceitar determinadas verdades, né? Então, a consciência, ela está presente em todo mundo. A gente ouve ela, mas muitas vezes nós não seguimos o que ela diz. E quando vêm os profetas, quando vêm esses líderes, eu acho que eles trazem algumas chaves, eles liberam parte desse conhecimento no momento correto. Então, nós estamos em um determinado momento, né? Então, o Fábio disse, eu não me recordo se foi o Fábio ou se foi o Zé, em umas 2 reuniões atrás, que nós tivemos uma evolução nos últimos 100 anos aí que não dá para comparar com o resto da história da humanidade. Né? E cada vez mais a gente começa a ter acesso a esses conhecimentos. Antes, a gente nós precisávamos de um chaveiro, né? Do gatekeeper, né? O cara trazer a chave para a gente abrir. Eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais. A gente vai ter que cunhar as nossas próprias chaves e começar a abrir essas portas. Mas eu acho que vai ser um momento onde a gente vai ter condição de fazer isso. Né? Embora nós evoluímos muito intelectualmente, eu acho que a gente deve ainda bastante, e estamos bem atrasados na parte moral.
né? Então temos que ter esse equilíbrio. A gente só vai efetivamente passar para o mundo de regeneração quando a gente andar no intelecto e no moral juntos. E aí, quando isso acontecer, eu acho que vai ser o momento da gente mesmo criar as nossas próprias chaves para desvendar alguns mistérios que nós temos aí em relação à criação.